Vocês viram que depois de ser chamada de linguaruda pelo Silas Malafaia, a Damares simplesmente expôs os nomes dos pastores e igrejas supostamente envolvidos nas fraudes do INSS? Tudo começou dias atrás, durante os trabalhos da CPM do INSS, quando a Damares disse que igrejas e líderes religiosos estavam aparecendo em investigações sobre fraudes contra aposentados. Estamos tentando fazer o culto. Aí vem o apóstolo, a bispa Mauri, com o livro Filhos de Abraão, o apóstolo levando o livro dos dizimistas. Agora seja fiel dizimista, porque há um preço. Fala pessoal, tudo bem com vocês? A paz, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, meus queridos irmãos e irmãs. Pessoal, não vou me demorar muito nesse início aqui, porque eu quero que vocês assistam o quanto antes o testemunho dessa jovem que vocês estão acompanhando aqui do meu lado. Meus irmãos, ela teve uma visão muito forte, com um grande reboliço acontecendo no Brasil, com pastores sendo desmascarados, meus irmãos, e um grande avivamento acontecendo no Brasil, nas igrejas, por causa desses lobos que vão sair do meio da igreja. Eu peço a vocês, acompanhem esse testemunho até o final. Depois do testemunho dela, eu vou falar a respeito e inclusive vou passar esses 3 vídeos aí que vocês viram no início. Então, meus irmãos, sem mais delonga, acompanhe agora esse testemunho porque está muito forte. Shalom, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Eu quero compartilhar com você uma visão que Deus me deu. E Deus tem me inquietado muito para falar sobre isso. Eu não tinha pretensão de compartilhar, mas há poucos dias o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração que isso não era só para mim, eu precisava falar sobre isso. Há uns meses atrás eu estava dando mama ao meu filho, coloquei ele para dormir, fui colocar ele para dormir, o quarto estava escuro, mas eu estava acordada e eu estava ninando ele, botando ele para dormir. E eu tive uma visão com olhos abertos. Eu me vi num lugar que eu frequentei há um tempo atrás, e nesse lugar oferecia curso de igreja mesmo, curso de palavra de Deus, e eu participava desse curso. E para ter acesso àquele ambiente, eu precisava passar numa catraca, e depois tinha acesso às salas. E nessa visão eu me vi passando por essa catraca. Eu senti como se eu estivesse lá, e já tem muito tempo que eu não vou nesse lugar, mas eu senti como se eu estivesse ali, passando na catraca. E quando eu passei na catraca, ao invés de ver, as salas e o ambiente que eu já frequentava, eu vi um grande abismo. E era um abismo enorme, e muitas almas caindo naquele abismo. Tinham muitas almas caindo. E Deus falou no meu coração: estão vendendo a minha palavra. E de fato, aquele curso que eu fazia era um curso pago, era da igreja, era oferecido para a igreja, pela igreja, mas para ter acesso àquela ministração eu precisava pagar por aquilo. E na época eu não via problema nenhum nisso, participei, não vi problema nenhum, não estava pensando nisso, mas de repente eu tive essa visão e Deus falou isso comigo: estão vendendo a minha palavra. E eu disse: Senhor, por que o Senhor me deu essa visão? Eu não entendi porque Deus me falou isso, guardei no meu coração. Alguns meses se passaram e eu tive um sonho, uma revelação. E nesse sonho, tinha uma voz que cantava sem instrumento, sem melodia, só a voz, de uma forma muito sombria. A voz ficava assim: o tempo da razão está chegando, o tempo da razão está chegando, sem pausa, o tempo da razão está chegando. E enquanto essa voz ficava entoando isso, eu vi uma imagem de um pastor, e ele estava numa igreja pregando e profetizando. Mas não era ele que estava profetizando, era um espírito maligno.
E ele falava para a igreja: comprem curso de teologia, comprem curso de teologia. E a voz continuava atrás: o tempo da razão está chegando. E nós sabemos que a razão, quem tem a razão é quem tem a verdade. Então eu entendi que o tempo da verdade está chegando. E eu acordei muito atordoada, porque eu acordei ainda ouvindo aquela voz: o tempo da razão está chegando. E foi muito forte, gente. E eu acordei atordoada. Eu disse: Senhor, que sonho é esse? O que isso quer dizer? E eu anotei mais uma vez. Eu não entendi o porquê Deus estava me falando isso. E aí passaram-se mais alguns meses e chegou a virada do ano. Do dia 30 para o dia 31 de dezembro, eu estava dormindo e eu ouvia o tempo todo uma melodia cantando e dizendo: retornaremos ao lugar a qual pertencemos. E isso ficou repetindo a noite inteira. Quando Deus fala com a gente, o nosso espírito se enche de temor. Então a gente entende que é a voz de Deus. E a noite inteira eu fiquei ouvindo isso. E eu estava em oração e eu fiquei ouvindo isso a noite inteira. Retornaremos ao lugar a qual pertencemos. Quando eu acordei, eu disse: Senhor, o que significa retornaremos ao lugar a qual pertencemos? Eu não entendi. Anotei isso e passei o dia todo em oração. Novamente o Espírito Santo começou a falar uma palavra no meu coração: Tobias, Tobias. E depois uma frase: volta para casa, volta para casa. E eu não entendi o que isso significava. Anotei. E quando amanheceu, eu comecei a orar e dizer: Senhor, não entendi o que significa Tobias e volta para casa. E fui procurar na Bíblia quem era Tobias na Bíblia e achei a reconstrução dos muros de Neemias. E foi justamente quando Neemias começou a reconstruir os muros para que o povo voltasse para casa, o povo de Jerusalém voltasse para casa. E Tobias foi muito usado pelo inimigo para impedir a construção do muro. E aí tudo fez sentido. Deus começou a ministrar no meu coração sobre os falsos profetas que estão dentro das igrejas. Tobias, ele tentava fazer de tudo para impedir a construção do muro. Mas quando a construção do muro terminou, um sacerdote que estava dentro de Jerusalém, era parente de Tobias, e ele pegou um lugar de adoração que era do Senhor, uma sala, um local que era separado para os utensílios do Senhor, para os sacrifícios do Senhor, tirou tudo de lá e ele colocou as mobílias de Tobias ali. E a adoração que era do Senhor passou a ser para o homem, porque o povo se dispersou, eles não adoravam mais a Deus. E as mobílias de Tobias estavam tomando o lugar que era de Deus. E o Espírito Santo falou no meu coração que dentro da casa dele, dentro das igrejas, a adoração está sendo roubada. Muitos Tobias estão dentro da casa do Senhor. E o tempo da justiça, o tempo da razão está chegando. E Deus vai remover os Tobias. E ali, aquele sacerdote, ele era de dentro de Jerusalém. Ele participou da reconstrução dos muros. Ele estava lá dentro, mas ele infiltrou Tobias ali por amizade, por parentesco. Mas o Senhor falou comigo: existem muitos falsos profetas dentro das igrejas. E o povo está caindo no abismo, como aquela visão que o Senhor me mostrou. O povo está indo buscar a palavra, mas eles estão perecendo, porque a palavra genuína está sendo roubada. Muitos falsos profetas dentro das igrejas. E o povo está sem pastor, o povo está disperso. Deus falou comigo que o povo está como ovelhas, eles estão como ovelhas procurando pasto para se alimentar, procurando pastos. E quando ele falou isso comigo, eu disse: Senhor, então os homens estão falhando, o povo está sem pastor. E ele me disse muito forte: eu sou o pastor deles, eles não estão sem pastor. E o Senhor está trazendo de volta o seu povo para dentro das muralhas de Jerusalém.
Ele está fazendo retornar para dentro das muralhas de Jerusalém o seu povo. Ele me mostrou através de Lucas 23. Tem 2 dias atrás eu passei a noite inteira ouvindo Deus falar Lucas 23. Eu não sabia o que tinha escrito lá. E quando eu fui ler, fala da morte de Jesus. E ele disse: esse é o início. É isso que eu quero. É isso que eu vou fazer. Eu vou trazer o meu povo para o início. Para o início, para o sacrifício da cruz. Porque o povo está disperso. E Deus falou mais comigo. Neemias, em um dado momento, depois que ele ergueu os muros de Jerusalém, ele tinha se afastado por um tempo. E quando ele voltou, ele disse: eu vou tirar todas as mobílias de Tobias. E ele tirou todas as mobílias de Tobias. Ele trouxe a adoração, os adoradores, os levitas de volta para o templo. E o povo passou de novo a olhar para Cristo. E ele pegou, depois da construção, a cidade ainda estava vazia. A cidade ainda estava vazia. Ele pegou um livro. Tobias pegou um livro. Deus falou muito forte comigo, gente. Tobias pegou um livro onde tinham nomes escritos de pessoas que eram de Jerusalém e não estavam dentro de Jerusalém. E aqui eu quero te falar, Jerusalém é o lugar onde Deus habita. E eu não estou falando de templos feitos por mão humana. Eu estou falando do centro da vontade de Deus. Aquele sacrifício da cruz, o lugar onde Jesus habita, realmente. Ele pegou o livro e aqueles que estavam com o seu nome escrito nesse livro, ele mandou ir buscar e trazer de volta para dentro das muralhas de Jerusalém. Deus falou que esses nomes que ele tem escrito no livro dele, que são os moradores de Jerusalém, ele está trazendo de volta para o centro, para dentro das muralhas de Jerusalém, aonde a presença dele está. Deus está trazendo o povo de volta, o seu povo, para dentro das muralhas de Jerusalém, para o lugar onde ele está. E o Senhor falou mais comigo: diga ao meu povo que volte para mim. Eu estou esperando por eles. Não importa o tamanho do pecado, o tamanho da distância, eu estou esperando por eles. Deus está chamando o seu povo para o primeiro amor, de volta para Jerusalém. Ele está preparando a sua noiva e ele está chamando aqueles que são dele para retornar para ele. E ele me mostrou também que tem uma multidão subindo o monte, procurando as leis, os ensinamentos e as verdadeiras orientações e doutrinas do Senhor. E ele está levantando uma geração de verdadeiros adoradores, homens e mulheres que estão dispostos a levar a palavra simples, pura, que Deus está entregando. Deus está levantando homens e mulheres. Talvez você seja esse homem, essa mulher que Deus está levantando, que Deus está chamando para levar a palavra sem corrupção, a palavra pura. Deus está levantando essa geração. Enquanto os Tobias serão desmascarados naquele grande dia, Deus está levantando homens e mulheres para levar a palavra genuína do Evangelho de Cristo. E Ele está capacitando. Enquanto isso, há uma multidão subindo um monte, buscando essa palavra. E Deus vai usar pessoas que são pequenas diante dos olhos humanos. Deus não chamou o rei, Deus não chamou os generais, Deus chamou Tobias, ou Deus chamou Neemias, o pequeno. E Deus está levantando esses como grandes guerreiros, como gigantes no mundo espiritual, para levar a palavra genuína para o povo que está perecendo dentro das igrejas.
Essa é a palavra do Senhor. E antes, eu quero ler um versículo que diz assim, Oséias 6. Vinde, voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Vinde, voltemos para o Senhor. Esta foi a revelação que Deus me deu. Eu temi muito em entregar essa revelação. Quando eu disse ao Senhor que eu tinha medo, que eu não ia falar sobre isso, Ele me deu uma visão. Ele me mostrou um pássaro, uma águia, e tinha um teto assim. E essa águia, ela estava aqui assim, olhando para cima, mas as suas asas estavam presas no corpo. Ela estava olhando para cima, mas as suas asas estavam presas. E quando eu disse ao Senhor que eu não ia levar essa palavra, Ele me deu essa visão. E Ele me disse: como você vai voar? Se você não sair, se você não sair dessa limitação. Então eu estou aqui em obediência. Receba a palavra do Senhor. Essa é a palavra que o Senhor me deu. Amém, Jesus. Bom, pessoal, vocês acabaram de acompanhar uma visão muito forte dessa jovem, aonde ela testemunhou aqui para nós que vai acontecer algo muito impactante sobre o Brasil, um grande reboliço na igreja. Os falsos, os lobos, pastores de renomes vão cair, serão desmascarados diante da sociedade. E a igreja, após esses pastores serem retirados, vão sofrer um grande avivamento, onde o Espírito do Criador vai habitar dentro das igrejas, onde a verdade vai agora florescer. Porque esses lobos em pele de cordeiro serão retirados do meio da igreja. Está sendo aí, meus irmãos, publicados vídeos, e não são vídeos de pessoas qualquer, são de políticos de renome, aonde eles falam abertamente que tem pastores envolvidos no escândalo do INSS, do Banco Master e de muito mais, meus irmãos, de muito mais. Eu vou passar para vocês aqueles 3 vídeos que vocês viram lá no início. Vou ler também 2 versículos bíblicos que fala claramente que nada fica oculto quando tem sujeira, quando tem coisas que desagrada ao Criador. Essas coisas vai ser reveladas à luz da verdade da palavra do Criador. Eu peço a vocês, acompanhem esses 3 vídeos que eu vou passar em seguida, e vocês vão entender que o negócio é algo muito forte que pode vir sim acontecer sobre o Brasil. Um grande escândalo, meus irmãos, em várias igrejas. Eu peço a vocês, acompanhem esse primeiro vídeo aí e depois a gente fala um pouquinho a respeito. Vocês viram que depois de ser chamada de linguaruda pelo Silas Malafaia, a Damares simplesmente expôs os nomes dos pastores e igrejas supostamente envolvidos nas fraudes do INSS? Tudo começou dias atrás, durante os trabalhos da CPM do INSS, quando a Damares disse que igrejas e líderes religiosos estavam aparecendo em investigações sobre fraudes contra aposentados. E ela ainda soltou uma frase que incomodou muita gente. Quando se fala em investigar um grande pastor, sempre aparece alguém pedindo silêncio, dizendo que não pode investigar porque os fiéis vão ficar tristes. É aí que entra Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Ele decidiu cobrá-la publicamente, chamando a senadora bolsonarista Damares de linguaruda, e lançou o ultimato: ou ela falava os nomes de uma vez, ou ficava caladinha. Pouco depois, a Damares divulgou uma lista de requerimentos da CPMI com pedidos de investigação, quebra de sigilo de instituições religiosas e convites para oitiva de pastores. E é essa lista que hoje eu vou falar para vocês. 4 igrejas viraram alvo de pedidos de quebra de sigilo: a Adoração Church, a Assembleia de Deus Ministério do Renovo, o Ministério Deus é Fiel Church e a Igreja Evangélica Campo de Anatote. O foco da investigação é seguir o caminho do dinheiro: entradas, saídas, doações, repasses e conexões políticas. Ou seja, quem paga,
quem recebe e quem se beneficia. Também foram chamados para depor ou prestar esclarecimentos os pastores César Bellucci, fundador e pastor-presidente da Sete Church, André Valadão, pastor-presidente da Igreja Batista da Lagoinha, que além do depoimento também teve pedido de quebra de sigilo, Péricles Albino Gonçalves, da Igreja Campo de Anatote, Fabiano Campos Zettel, que aí tá muito na mídia por ser cunhado de Daniel Vorcaro, do Banco Master, apontado também como um dos maiores financiadores de campanhas de Tarcísio de Freitas e Jair Bolsonaro. Ele inclusive chegou a ser detido em Guarulhos, mas foi solto por uma decisão bem aí, suspeita do ministro do STF, Dias Toffoli, e também o pastor da Lagoinha Alphaville, André Fernandes. E o embate entre Damares e Silas continuou, tá? Damares também citou a Assembleia de Deus do Amazonas, ligada à Fundação Boas Novas, com vínculos familiares com o deputado Silas Câmara, líder da bancada evangélica. Para fechar, ainda disse que Malafaia deveria orar e deixou claro que não submete sua atuação parlamentar a pastor nenhum. No fim, essa treta escancarou algo muito maior, convenhamos. Quando lideranças religiosas acumulam poder político, influência eleitoral e acesso a recursos, elas passam a disputar espaço dentro do próprio Estado. E quando esse poder é questionado, a reação costuma ser pressão, intimidação ou tentativa de silenciamento. Porque convenhamos, para muita gente como Silas Malafaia, ser investigado e exposto publicamente pelos próprios aliados nunca fez parte do acordo pelo poder. Bom, pessoal, vocês viram aí o primeiro vídeo onde a Damares, ela pode expor a qualquer momento aí nomes de pastores que estão envolvidos aí em escândalo do INSS e do Banco Master. O Silas Malafaia ficou furioso porque ele queria que falasse logo o nome desses pastores, porque a Damares, ela ameaçou ali contar. Pois bem, meus irmãos, é o seguinte, tem grandes líderes religiosos, pastores, que realmente estão envolvidos, porque eles querem isso aqui, meus irmãos, eles querem dinheiro, eles querem viajar para o exterior, para os Estados Unidos, para a Europa, enquanto os fiéis estão devolvendo os seus dízimos, estão morando aí nas suas casas pobres, mal tem dinheiro para poder pagar os seus aluguéis, para poder comprar aí a compra do mês, e devolvem fielmente os seus dízimos e as suas ofertas. E esses pastores fraudulando, roubando aí dos aposentados. Gente, isso aqui é muito sério, tá? Daqui a pouco eu vou ler com vocês 2 versículos bíblicos que o próprio Criador falou que vai acontecer. Gente, tá acontecendo, tá? Tá acontecendo. É algo, meus irmãos, muito forte que essa jovem revelou aqui para nós. Vamos lá para o segundo vídeo. Preste atenção, meus irmãos, nesse segundo vídeo aqui. Ele não é de agora, tá? Já tem um tempinho, mas mostra como que o povo fica revoltado diante de um pastor que faz algo errado. E quando esse pastor sobe ao púlpito ou vai no lugar público para poder falar de Deus, explanar a palavra, ele é expulso a gritos. Olha que coisa impactante, meus irmãos. Presta atenção nesse vídeo. Estamos tentando fazer o culto. Irmãos que vieram para o culto, faz assim novamente, por favor. Quem veio para o culto, eu não utilizarei o púlpito para me pronunciar, mas nós nos pronunciaremos. Tá bom? Deus os abençoe. Obrigado. Pode desligar tudo. Bom, pessoal, o pastor chegou para pregar na igreja. Quando o público descobriu que era tal pastor, o público, a igreja em geral,
expulsou o pastor. Definitivamente expulsaram o pastor. A igreja só voltou a cultuar depois que o pastor saiu da igreja. Então, meus irmãos, o povo está acordando. O povo está vendo que tem lobos vestidos em pele de cordeiro. E esses pastores estão enganando porque tem carrão do ano. Tá? Eu não tenho carrão do ano. Você tem carrão do ano? Eles viajam para o exterior, para a Europa, e põem lá nas suas redes sociais, né, que estão viajando, que estão curtindo a vida com o dízimo do povo. E esses líderes religiosos estão envolvidíssimos em coisa suja, meus irmãos, que vai aparecer com o tempo, como o escândalo aí do INSS, com o Banco Master, e tem muito mais coisa que vai ser revelada. E esses pastores, meus irmãos, muitos deles podem ser presos. Prestar atenção? Podem ser presos, meus irmãos, por coisa suja e coisa grande, meus irmãos, coisa muito grande. Quero passar para vocês mais um vídeo. Esse também não é de agora, tá? Já faz um tempinho. Eu já até postei ele aqui em um determinado vídeo que eu postei aqui nesse canal, mas ele representa algo muito sério que a população não enxerga. O que acontece lá atrás, nos bastidores da igreja? Porque líderes fazem coisas que as pessoas acham que é agradável aos olhos do Criador, que é algo bom, mas na verdade não é. Eles fazem aquilo para aparecer, para enganar o povo, para o povo dizimar cada vez mais e ofertar cada vez mais. E esses líderes pedem dinheiro e o povo dá. Gente, eu fico abismado com um negócio desse. Preste atenção nesse vídeo. Aí vem o apóstolo, a bispa Mauri, com o livro Filhos de Abraão, o apóstolo levando o livro dos dizimistas. Agora seja fiel dizimista, porque há um preço, há um sacrifício da carne, mas é preciso que você corresponda com Deus, que você entenda. Vocês prestaram atenção aí, meus irmãos? O que eu estou tentando dizer para vocês? O que a irmã da visão está tentando dizer para nós? Jesus carregou a cruz por nós. Um sacrifício de morte. Ele morreu, literalmente morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou para que eu e você pudéssemos estar livres do pecado e ter a oportunidade de salvação. Aí o apóstolo carrega o livro do dízimo, subindo um monte. Aí tem uma voz de fundo: seja fiel, dízima, seja fiel, devolva o seu dízimo. Meus irmãos, nós estamos diante de algo muito sujo que está acontecendo no Brasil. E eu vou ler com vocês agora um versículo bíblico, ou seja, 2 versículos bíblicos que está escrito em Lucas, que é de alto impacto para as nossas vidas. Lucas 12, versículo 2 e 3, fala algo muito forte. Porque o que está oculto será revelado. Vai aparecer aí na tela para você acompanhar comigo. Preste atenção nesses 2 versículos, porque em 2026 ele vai se cumprir no Brasil. Preste atenção, diz assim: não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram no escuro será ouvido à luz do dia. O que sussurraram nos ouvidos dentro de casa será proclamado nos telhados. Prestar atenção, meus irmãos, que o que foi escondido, o que foi oculto dos olhos da sociedade, dos ouvidos da população de fé que entregaram seus dízimos, os aposentados que foram fraudulados, o banco que quebrou, ou seja, são 2 bancos, agora que quebraram. Nada que está oculto vai continuar oculto, vai ser revelado, vai ser mostrado, escancarado para todos verem, meus irmãos.
quem são os lobos que estão em pele de cordeiro. Então, meus irmãos, o testemunho desta irmã é algo muito verdadeiro. Nós estamos pertinho de ver um grande escândalo de fé, de grandes pastores de renome sendo televisionado em reportagens de grandes jornais aqui no Brasil. E pastores de renome sendo aí investigado e até preso. Olha aí, meus irmãos, olha aí aonde a coisa pode chegar. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é 100% fiel, porque aquilo que está oculto vai ser revelado à luz da verdade da palavra de Deus. Vamos ficar atentos, meus irmãos, para os próximos capítulos que virá à tona nessa situação. Que Deus tenha misericórdia da nossa geração, das nossas igrejas, meus irmãos, que estão sendo dirigidas aí por pastores que estão aí fraudulando, roubando e enganando os fiéis. Meus queridos, estamos muito perto de ver um grande escândalo religioso no Brasil. Bom, meus queridos irmãos, eu espero que o testemunho de hoje tenha feito você acordar diante do cenário religioso que estamos vivendo hoje. Infelizmente, o cenário religioso hoje mostra algo muito sujo. Você pode ver que as igrejas enfraqueceram muito, meus irmãos, muito mesmo, porque líderes religiosos não estão se importando com as almas e nem com a salvação dessas almas. O que eles estão se importando mais é com a grana que pode entrar no bolso deles. Se porventura você ainda não deixou o seu like e seu joinha nesse vídeo, o momento é agora. Tenho certeza que você gostou desse testemunho, então deixe seu like e seu joinha para que esse vídeo também pegue mais engajamento, para que o YouTube distribua esse vídeo para mais irmãos, mais pessoas, para que elas vejam como que Deus vai trazer à tona aquilo que está oculto, aquilo que é sujo, aquilo que é imundo, aquilo que foi jogado para baixo do tapete, será revelado para que todos possam ver como o diabo trabalha, meus irmãos, para enganar o povo. E se porventura você ainda não é inscrito aqui nesse canal, mas gosta dos conteúdos que eu estou trazendo aqui para vocês, que são sonhos, visões, revelações, arrebatamento de espírito, você gosta desse tipo de testemunhos? Então eu peço a vocês que se inscrevam aqui nesse canal, porque aqui eu vou trazer muito conteúdo a esse respeito, unicamente para o nosso despertamento espiritual. E dentro mais, meus queridos, fique na paz, fique com Deus e até o próximo vídeo.